A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Em mais uma edição do Café com Fatos, o nosso encontro semanal para discutir os assuntos mais importantes, para debater os temas que interessam ao nosso dia a dia, focando naquilo que interessa à vida de quem mora aqui na região. Muito obrigado a você que nos honra com a sua participação aqui toda semana, mandando perguntas, críticas, reclamações, sugestões. Participem conosco, utilizem o portal, utilizem as redes sociais e estejam por esses próximos 30 minutos com a gente aqui para discutir os temas mais importantes. Quero chamar a atenção que já estamos pertinho da eleição. Estamos a 10 dias de uma decisão importante, aliás, 5 decisões. Vamos votar para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. E as cidades do ABC, especialmente, continuam forradas de propaganda irregular. Apesar dos prefeitos terem feito, alguns deles, acordos com a Justiça Eleitoral, cedendo, por exemplo, caminhões, material dos municípios para recolhimento de material irregular, ainda tem muita placa colocada em lugar que não pode, ainda tem placa amarrada em árvore, amarrada em semáforo, amarrada em poste de sinalização, no meio da calçada, no meio do jardim. Nada disso pode. Então queremos chamar a atenção, porque daqui para a eleição, muitos vão continuar colocando em local irregular. Mas a nossa modesta orientação é: não vote em quem descumpre a lei no período eleitoral. Imagine só se esses que descumprem a lei agora forem eleitos. O que eles vão fazer? Na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, no Senado, no comando do Estado ou no comando do país? Então, orientação é tudo neste momento. Leandro Amaral, boa noite. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos amigos aqui da Web TV São Caetano, do programa Café com Fatos, como de costume, toda quinta-feira. E é verdade, viu, Anderson? Nós estamos aqui em contagem regressiva, 10 dias, como você citou, e na sua fala estava me recordando aqui, tem alguns pontos já, principalmente nas regiões centrais aqui dos municípios do ABC, você não enxerga mais calçada, você não enxerga mais grama, é só cavalete. É uma disputa ali que de tanto material de campanha você não consegue nem identificar o que é de um candidato, o que é de outro, mas é importante para você fazer sua reflexão. Longe da gente aqui fazer uma campanha antidemocrática, um país que viveu mais de 20 anos aí o período da ditadura militar e vibrou tanto com a retomada da democracia, claro que a gente tem que ressaltar em muito esse momento. Mas é importante ter o bom senso também, né? Afinal, bombardear o eleitor não ajuda nada. Você pode bombardear com proposta, mas na questão do visual tem que ter um limite, tem que ter um bom senso, é importante, o candidato tem que divulgar o nome, tem que divulgar o número, as propostas, mas dentro de um limite, dentro de um bom senso. E aliás, Anderson, eu não me recordo das eleições passadas terem tantos roteiros, tantas agendas de candidatos, principalmente os majoritários aqui na região do ABC. Esta semana, especialmente, tivemos vários aqui, né? Muitos, é verdade. Só do governo do estado, os 3 principais nomes passaram aqui nos últimos 7 dias. Começou no sábado, né, a agenda de Geraldo Alckmin. Eu digo começou porque é essa reta final. Mas Alexandre Padilha já teve diversas vezes aqui. O próprio Geraldo Alckmin tinha vindo antes da eleição. No período eleitoral foi a primeira vez no sábado. Percorreu 4 cidades e Paulo Scaff também inaugurou a agenda neste período de campanha aqui na região do ABC, também percorrendo 4 cidades. E o próprio ex-presidente Lula, que já tinha feito uma caminhada com Dilma Rousseff na região central de São Bernardo, também fez um comício em Santo André e um comício em Mauá, ao lado desta vez de Alexandre Padilha, que é o candidato petista ao governo de São Paulo. Ou seja, todo mundo de olho, Anderson, nos quase 2 milhões de eleitores aqui da região do ABC. Não há a menor dúvida. Bem, e nós aqui dentro do Café com Fatos, nas últimas semanas, temos dado a nossa colaboração, nosso pedacinho de colaboração para que o cidadão tenha uma melhor condição na hora da escolha do seu candidato, sobretudo para o legislativo, né? Estamos conversando aqui neste espaço semanalmente, recebendo figuras que estão colocando seus nomes à disposição do eleitor do ABC, na busca desses votos, para a composição da chamada bancada do ABC na Assembleia, para a composição da bancada do ABC
em Brasília. E hoje temos aqui uma figura bastante experiente no meio político, já foi deputado estadual, foi prefeito na cidade de Diadema e agora postula um cargo em nível federal, quer ser um dos nossos representantes na Câmara em Brasília. Falo de Mário Reale, que é candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e que virá tomar café com a gente no programa de hoje. Vem para cá. Por favor, Mário. Fique à vontade aqui. Tudo bem, Mário? Obrigado. Mário, prazer em recebê-lo aqui no Café com Fatos. Por favor, fica à vontade. Muito aqui do cenário, do espaço aqui. Legal, bem-vindo. Café bem-vindo. com Fatos, né? E mais um espaço para discutir política, né? Um prazer conversar com os internautas, né? Web TV. Muito que bom, Mário. Bom, para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, Mário, por que ser candidato a deputado federal? O que o motiva, com a experiência da Assembleia Legislativa, com a experiência do Executivo de Diadema, qual a sua motivação para a Câmara Federal? Deu saudade do Legislativo, Mário? Então, nós tivemos uma experiência como deputado estadual, né? E eu acho que representar a nossa região, representar as demandas que a gente tem dos movimentos sociais, né? E mesmo o ano passado a gente teve essa grande movimentação da juventude, né? E questionando muito a política, o papel dos políticos. Então eu acho que nós vamos ter uma agenda muito intensa no Congresso. E eu estava ouvindo vocês falarem da questão das propagandas eleitorais, né? E eu acho que nós precisamos avançar. A agenda central, eu acho, do próximo mandato é a questão da reforma política, né? Mudar o sistema, a gente precisa mudar o sistema, a gente precisa valorizar os partidos terem posições, né? Quer dizer, não fica essa confusão na hora da eleição que você vê partidos que defendem um Estado mínimo, de repente defender reduzir as despesas, o gasto público, mas ao mesmo tempo fazer propostas de aumento dos gastos públicos, né? Quer dizer, tem muita incoerência, muita inconsistência, né, nessa visão política. E eu acredito muito que a política ela é fundamental para transformar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que a representação parlamentar ela passa muito por essa questão da valorização da política, de uma nova maneira de fazer política, né? Eu acredito muito nisso. Pois não. E para um morador do ABC, para aquele internauta que é aqui da nossa região, ele pode ter que tipo de expectativa do Mário Reale se eleito deputado federal? Como é que será o seu comportamento em relação à região? Você vai mandar dinheiro só para Diadema, Mário Reale? Não, então, olha, você sabe que eu estava pensando, inclusive, essa questão. Eu acho que emenda parlamentar não é tudo, né? Não é todo o trabalho. Inclusive, eu acho que tem uma questão que confunde o eleitor, é quando você começa a dar atribuição do executivo para parlamentar, né? Tem parlamentar que fala, eu fiz o metrô, eu fiz não sei o quê, né? Verdade. Quer dizer, e não é atribuição do executivo. O executivo, ele é um articulador. Eu acho Aliás, que tem gente dizendo que tem metrô em Diadema. Eu andei procurando também, não achei ainda. Não achei ainda, não, né? Achei. Também. Mas eu acho que a gente tem uma experiência aqui no ABC, né? Eu acho que tanto essa... E ter sido presidente do consórcio do ABC, eu acho que nos traz uma visão regional muito... ampla, articulada dos 7 municípios. Outro dia eu vi uma entrevista do Luiz Turco, que é candidato a estadual, fazendo uma crítica à bancada do ABC. Esteve aqui conosco recentemente. Tá? E eu pensei muito, porque assim, o primeiro parlamentar, deputado federal, que eu me lembro, que fez emenda para o consórcio, foi o Felipe, né, que fez uma emenda para a sincronização dos semáforos no eixo do corredor ABD, que inclusive agora o dinheiro está sendo utilizado, né? E a gente fez o plano de mobilidade regional, que eu acho que tem questões que nós vamos ter que trabalhar de maneira articulada, a região, né? Então eu penso muito na pauta do Congresso está o Estatuto da Metrópole, que é uma lei que vai, na verdade, disciplinar a questão metropolitana. Eu acho que a gente teve o governo do estado tentando articular o Conselho Metropolitano. Eu acho que não foi bem sucedida essa experiência, pelo menos aqui na região metropolitana de São Paulo, porque os grandes temas não foram debatidos. A gente, com a crise da água em janeiro, não se queria debater a crise da água. No meio do ano passado, com a crise do transporte, os movimentos do passe livre, não vamos discutir o transporte na pauta. A questão da água, o secretário Mauro Arce disse hoje que o atual volume do Cantareira tem
vida aí, ou sobrevida, até o dia 21 de novembro. 52 dias Isso, de vida, a partir daí, aí vai usar o volume morto do volume morto, ou Parte volume dois. morto, parte 2. Não tem como, vai ter que ressuscitar o volume morto. Mas então, eu acho que essas questões da cidade, né, do saneamento, a questão ambiental, a produção da água na região metropolitana, é engraçado agora. Eu sinto que o governo do estado está tentando empurrar a responsabilidade para o governo federal, para os municípios, né? E a produção da água na região metropolitana é o monopólio da Sabesp, né? O estado tem esse monopólio. E nós brigamos, eu lembro, o Santo André brigou, tem um livro do Alaor Café que fala sobre isso, que tentou captar água na Billings e a Sabesp entrou tentando impedir. Isso aí é até uma tese jurídica, né? Então hoje Santo André capta acho que menos de meio metro cúbico por segundo, uma coisa meio simbólica, né? Então a responsabilidade central é do governo do estado em resolver essa equação. Todo o sistema de recursos hídricos, né, o comitê de bacia, tem a participação dos municípios, da sociedade civil do estado, mas é acoplado à Secretaria de Recursos Hídricos, né? Então, o deputado é um articulador. É um articulador, exatamente. Faz a conversa, aproxima. Nós temos que aprovar leis que já estão na pauta, temos que ter iniciativa parlamentar de propor projetos, né? E a nossa experiência na questão urbana, eu acho que tanto a questão de moradia, de habitação, né, de uma política nacional que hoje a gente tem, né, tem recursos, tem a política, e a gente precisa priorizar as demandas que mais precisam. 80% da demanda do déficit habitacional é para a população que ganha até, as famílias que têm uma renda de até 3 salários mínimos, né? Então hoje a gente precisa direcionar o Minha Casa Minha Vida para essa demanda. Então tem muita coisa para fazer. Eu acho que nós temos uma agenda vasta, né? Eu falei da metrópole, questão do saneamento, a questão da mobilidade. Eu estava no conselho das cidades, quando a gente discutiu o pacto da mobilidade, como interferir para ter recursos, né? E hoje nós temos mais de 7 milhões de carros, né? O Haddad está fazendo um trabalho maravilhoso com essa questão dos corredores, e a gente precisa priorizar os recursos federais para os corredores de ônibus, para o transporte coletivo, né? Então eu acho que nós temos uma agenda vasta, né? Eu acho que as cidades, para mim, tenho falado, o povo vive na cidade, é na cidade que a gente vai trabalhar. E nós vamos abrir aqui, ó, o Wesley já está mandando pergunta de Interlagos, tem gente do ABC, gente da região metropolitana, você estava falando agora da metrópole, todo mundo aqui ligadinho, mas nós vamos a um breve intervalo e na volta a gente vai colocar tudo em ordem aqui, esse ping-pong que segue com o Mário Reale, que é candidato a deputado federal. Até já! Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Estamos de volta aqui, amigos, Web TV São Caetano, aqui Nossa Cidade é o canal, entrevistando o candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Mário Reale, ex-prefeito de Diadema. Mário, nós vamos aqui de bate-pronto aqui com a participação e interação dos nossos internautas. Quero aqui cumprimentar o Wesley de Interlagos, obrigado pela participação, boa noite, Wesley. Relata o seguinte, Mário, ele disse que morava em Diadema e admira muito o seu estilo de gestão. E lamenta aqui, diz que é uma pena você não ter ficado mais 4 anos no comando da cidade para poder aprimorar as mudanças à frente da prefeitura. Hoje não mora mais em Diadema, mas segue aqui relatando o Wesley como seu apoiador. Ele gostaria que você falasse, Mário, sobre as mudanças entre executivo e legislativo e como deputado não pode fazer, não pode executar, mas legislar é fiscalizar. O que mais pode ser feito dessa atuação? Acho que ele fala até um pouquinho da diferença, né? Porque a questão do legislativo é mais engessado, depende da construção de consenso, de articulação. Na verdade, você experimentou os dois. Gostou mais de ser deputado ou gostou mais de ser prefeito? Eu acho que os desafios são muito diferentes, né? O executivo a gente vive, né, com o orçamento, as limitações do orçamento, uma vontade de fazer mais e sempre o orçamento nos segurando, né? Que é a capacidade de investir, né? De
realmente de realizar, mas é onde você realiza. O executivo você tem o poder de realização todo deputado maior, que você né? conversa, ele fala assim, o bom é ser prefeito porque ele tem a caneta, o deputado não tem a caneta. Ele tem a caneta, mas dá muita dor de cabeça, né? Eu acho que eu envelheci bastante nos 4 anos como prefeito. Agora, como parlamentar, eu acho que você, além de legislar, fiscalizar, né, que eu acho que são as tarefas, eu acho que essa questão da articulação política, de você se movimentar na sociedade, e hoje, como eu disse, né, eu acredito muito na democracia direta, né, na participação através da participação da sociedade nos conselhos, os movimentos sociais, né, a moradia, porque eu sempre militei na moradia, os movimentos de moradia têm uma expressão muito grande para conquistar mais direitos, conquistar mais empreendimentos, investimentos. Então, eu acho que a gente pode ser um articulador, né, desses movimentos. Eu acho que você passa lá 3, 4 dias em Brasília durante a semana e os outros dias visitando a sua base, né? E eu tenho falado muito isso durante a campanha. Quando você tem o voto de uma comunidade, de uma região, de um apoio de um movimento, de um sindicato, né, você passa a ser o representante daquele segmento social, daquela força política, né, da sociedade, daquela expressão política da sociedade. E aí você passa a dialogar com esse segmento e inclusive para avaliar como você vai se posicionar no Congresso, né? E eu acho a reforma política muito importante, porque hoje a dependência que você tem de captar recursos para fazer uma campanha, né? Você estava falando das placas, hoje a gente tem que gastar com placa, é uma profissionalização enorme, né, na campanha. Cada dia mais caro. E aí o segmento que você acaba tendo que assumir compromisso, e é isso que eu não quero, né? É o segmento do empresariado, que eu acho que eu acredito, defendo o empresariado, por exemplo, da região do ABC, mas como um gerador de oportunidades, de renda, de riqueza. Mas não como dono do mandato que vai falar, não, agora você vai ter que votar assim. Faça assim, então, faça assim. Eu acho que esse vínculo é muito difícil, né? E tem setores que têm interesse, né, em obra pública, em toda essa coisa. E essa dependência é muito difícil. Eu acho que tem que ter autonomia, inclusive, para poder, como eu disse, por exemplo, a questão da moradia. O Minha Casa Minha Vida, eu acho que é um avanço, uma política importante. Mas nós temos que ver como canalizar para a população que mais precisa, reduzir o tempo entre você conseguir viabilizar o empreendimento e entregar, né? Porque hoje eu ouço muito esse problema das pessoas que ainda dependem de aluguel, está fazendo a produção da unidade, né? Então tem uma série de coisas que eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né? E dialogando com os diversos segmentos da sociedade, articulando, né? Fortalecer o setor, a produção industrial na região do ABC, nós temos que continuar investindo para a nossa vocação industrial. Então, essa perda do setor industrial, de vários segmentos da indústria, né? A diversificação, por exemplo, do setor do metalúrgico, para não ter essa dependência só do automobilismo. A gente tem a indústria ferroviária, a indústria de petróleo e gás, que tem muito fornecedor na área metalúrgica. Então, foi um trabalho que a gente já começou a própria indústria no consórcio, da defesa, né? A indústria da defesa, que eu acho que foi uma iniciativa muito importante do prefeito Luiz Marinho, né? Então, eu acho que a gente vai trabalhar muito junto com os prefeitos, dialogando com os sindicatos, com os movimentos, para poder fazer essa representação. Aliás, só para complementar, né, divulgada essa semana, a pesquisa sobre emprego e desemprego da Fundação SEAD de EESE, houve um estancamento aí na perda de postos de trabalho na indústria, né? Houve uma retomada, a criação de 4.000 postos de trabalho, só que quem demitiu no mês de agosto, que é o dado mais recente, foi o comércio. Então a gente tem que ficar de olho agora, daqui para o final do ano, datas importantes como o Dia da Criança e o Natal, que é a maior das datas, né? Para ver se há uma retomada do emprego nesse sentido. Mas a questão industrial que vinha preocupando, nós temos aí mais de 12 meses de sucessivas perdas de postos de trabalho na indústria, deu uma estancada agora, vamos ver se daqui para frente a coisa melhora, né? E o comércio, né, eu acho que está muito vinculado à questão da renda, do salário, né, então a reposição salarial, as datas básicas que nós temos agora, vai ser muito importante recompor o salário e o nível de endividamento que hoje os trabalhadores têm, que eu acho que nós precisamos, que não existia crédito, agora tem crédito, o pessoal acho que não se planejou talvez, vamos ter que, né, trabalhar muito essa questão da economia financeira doméstica. O Mário falou em data base, Mário, ó, e a Irene Mendes aqui de São Caetano lembra de data, ó, tá parabenizando aqui, viu, Anderson, a gente,
pelo programa. Obrigado você, viu, Irene? Como é bom ter amigo, viu, Mário? Diz que agora é bom porque ela pode nos ver pela televisão, mas como hoje é dia do rádio, e ela também faz aqui a extensão radialista, ela disse que não poderia deixar também de parabenizar pela data, pois sempre está na sintonia na Rádio ABC. Legal, Irene. Obrigado pela sua participação, viu? Legal mesmo. Obrigado mesmo. Um abraço para você. Tá certo, Irene. Agora, Mário, e nessa articulação, você falou há pouco a respeito do consórcio, e eu queria resgatar essa questão contigo. Você é daqueles que defende, por exemplo, que não pode ser restrita a participação dos prefeitos, que tem que ter espaço também pro legislativo, um espaço permanente para discutir com os prefeitos, ou tem uma outra forma de interagir com os gestores locais? Então, eu acho que a gente precisa ter um canal de diálogo com os parlamentares, mas eu acho que tem um fórum que é dos prefeitos, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse fórum, né? Porque quem está no executivo, como eu falei, você tem um papel. Agora a gente precisa ter uma sobreposição, as bancadas também, eu acho que tem que ter seu espaço, né? Um parlamento metropolitano, um parlamento regional, uma articulação da bancada regional e alguns momentos de interação desse trabalho dos parlamentares com os prefeitos, né? Porque a vida de prefeito tem uma agenda, a vida do parlamentar tem uma agenda e em vários momentos elas se tocam. E aí eu acho que a gente priorizar questões importantes da região e interferir também, muitas vezes, dialogando, não, olha, não é bem isso, nós achamos, também opinar sobre isso, né? Eu acho que é uma questão muito importante. Então eu acho que agora o fórum do prefeito, eu não acho tem que ser respeitado. Eu não acho que o consórcio é um clube dos prefeitos, né? Como Tem essa muita expressão, muita gente fala. Bom. Eu acho que nós precisamos ter essa, inclusive, eu acho que a região metropolitana de São Paulo, eu trabalhei, sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, as subprefeituras precisam ser mais empoderadas, ter mais potência na sua ação, mais autonomia, mais orçamento, né? E é uma transição que o prefeito Fernando Haddad está fazendo, mas, na verdade, as subprefeituras têm um papel muito cartorial, burocrático, né? Então tem que superar um pouco isso. O pessoal está ligado, você falou em subprefeitura, tem muita gente mandando aqui perguntas, vamos ver se a gente consegue responder todas. Lucas Moreto, esse é lá de Diadema, Vila Nogueira. Já está de olho em 2016, Mário. Está perguntando se você pretende novamente ser candidato a prefeito em Diadema. Então, olha, sinceramente, eu estou muito preocupado com o mandato de parlamentar, né? Eu acho que o PT, nós temos bons nomes para a prefeitura e eu tendo um mandato, né, eu acho que seria mais interessante a gente ter um nome novo ou um nome de expressão, né, o ex-prefeito Felipe, ou a nossa bancada hoje tem nomes importantes também. Eu acho que é uma discussão para fazer em outro momento, né? Agora, seguramente, eu tenho andado nas ruas e esse debate acaba contaminando, inclusive, a nossa campanha, né? Porque você chega para o eleitor e fala, ai, que saudade do PT, né? Essa convivência com o eleitor, porque, na verdade, eu acho que nós tivemos uma perda, né, de capacidade, de resposta, né, principalmente de várias políticas públicas e a gente deixou, na verdade, um legado de investimentos, né, muitos contratos, e já falei isso na rádio para vocês, né, eu acho que Minha Casa Minha Vida deixamos uma série de empreendimentos encaminhados, o Pró-Infância, vários contratos. Então, mas por que não está caminhando? Então, eu desconheço, viu? É uma falta, porque as creches, por exemplo, eu não entendo qual que é o problema de não se dar continuidade, né? Uma preocupação que eu tenho, dialogando, inclusive, se alguém da prefeitura, o prefeito talvez, quem sabe, houve um conselho, né? Nós tínhamos feito um projeto, e esse projeto eu acho que era fundamental para garantir a qualidade do atendimento no hospital municipal. Era separar o pronto atendimento, o serviço de emergência do pronto-socorro, do hospital, criando uma UPA ao lado, né, no Piraporinha. Esse empreendimento tinha um projeto, foi todo encaminhado e é uma pena que foi abandonado o projeto, né, com recurso, o contrato da obra. Tinha dinheiro garantido já? Dinheiro garantido e parece que a justificativa era a propriedade do terreno do hospital. Só que a UPA, ela é ao lado do hospital, numa área que foi desapropriada. E a propriedade do hospital é da Previdência. Então, nós já estávamos dialogando com o Ministério da Previdência e da Saúde para haver uma transferência, porque existe um passivo grande entre a Previdência e a Saúde, que poderia ser transferido para a Saúde entre os ministérios e a gente ter uma transferência para o município, ou pelo menos mesmo mantendo a propriedade do Ministério da Saúde, mas poderia se fazer investimentos em parceria com o governo federal
na reforma do hospital. No que diz respeito à prefeitura, Mário, você começou uma avaliação, é a pergunta do Júnior de Diadema. Obrigado, Júnior, pela participação. Ele pergunta se você tem acompanhado a gestão do prefeito Lauro Michels e qual é a sua avaliação da cidade. A saúde é o principal problema, onde mais erra a atual gestão? Olha, eu acho que a saúde é o que a população mais reclama, porque teve uma perda muito grande de profissionais médicos, né? O prefeito não aderiu ao programa Mais Médico, só na última etapa. Né? Então isso... Então, mas agora ele está reclamando que o governo federal não mandou os médicos. Então, porque ele não aderiu no começo. Ele não aderiu. Houve 3 chamadas, ele aderiu na última chamada e conseguiu, acho que são 9 médicos que conseguiu do Mais Médico. Se tivesse aderido lá atrás... Só que ele perdeu 90 90 e tantos médicos. Se ele tivesse aderido antes, quantos ele conseguiria... teria? Na primeira, eu não sei como que foi a distribuição em todas as fases, mas eu sei que São Bernardo conseguiu um número razoável de médicos do programa, né? Isso no ABC Mauá foi a que mais conseguiu. Agora, qual que é a questão central? O repasse do recurso do governo federal para o SUS, uma parte é pela população, número de habitantes, né? E uma outra parte é por serviços prestados. Então, quando você começa a não dar conta de prestar determinado serviço, é o caso da UPA do Paineiras, né? Agora me parece também a UTI pediátrica. Foi desativado. Se você desativa serviço, você passa a não ter a remuneração daquele serviço. Então vira uma bola de neve ao contrário. Você vai perdendo o recurso de repasse do governo federal por não atender, por fechar a porta de atendimento. O orçamento já é apertado. O orçamento apertado, você começa a perder a participação do governo federal. Bem, minha gente, nós estamos caminhando aqui para o final da conversa, mas eu quero citar aqui, agradecer as mensagens da Cristina Fonseca, de Santo André, preocupada com a questão do metrô aqui na nossa região, né? O VLT está chegando. O Fábio Ramos, do bairro Olímpico, dizendo que há muita rejeição dos eleitores em relação a candidatos do PT. E o Orlando, que é de Santo André, preocupado com a questão da saúde. Não vai dar tempo da gente responder essas questões, mas quero agradecer muito a participação. O programa só tem meia hora e nós já estamos caminhando para o final, senhor Leandro Amaral. É isso mesmo, Mário. Vamos deixar o Mário só dar do café aqui. Está convidado a retornar. A gente deseja aqui boa sorte, Mário Reale. A gente espera ter contribuído aí com essa democracia para apresentar ao eleitor, principalmente as ideias. E a gente fala que é importante os nomes da região do ABC, porque são pessoas, candidatos, que conhecem as demandas das 7 cidades e, claro, tem mais facilidade de articular o que é necessário para resolver essas demandas na Assembleia e na Câmara Federal. Obrigado pela participação e fica à vontade para as considerações finais. Eu quero, na verdade, contar com o apoio de quem está nos assistindo, porque eu quero representar a região do ABC e para isso eu preciso do seu voto, né? É fundamental isso. E para dialogar, contribuir com a perspectiva do nosso mandato, da nossa visão do que é necessário ser feito, participar, dialogando com a nossa campanha, o nosso site é o www.marioreale1373.com.br, né? Então, contamos com o apoio e quero dar os parabéns para esse programa, o Café, e para a Web TV aqui de São Caetano, né? Eu acho que é importante. Eu gostei muito de trabalhar com vocês na TV e não no rádio. Que legal, legal. E agradecer muito, né? Agora a gente está sendo observado. Agora não pode... Tá certo. E agradecer muito, né? A presença de vocês, quer dizer, a abertura da gente estar conversando junto, né? E o trabalho que vocês têm desenvolvido na comunicação da nossa região. Programa aqui. Eu respeito muito e gosto muito dos espaços que vocês sempre estão abrindo e batalhando aqui na nossa região. Muito bom. Obrigado. Obrigado, mano. E eu vou lá bater na Aline ali no cafezinho, porque o Anderson já tomou tudo, nós vamos ter que repetir. E venha você também saborear aquele cafezinho gostoso, mas ó, não é só o café não que é bom. Tem bolo, tem doce, salgado, é o Café San Martín. Você já sabe o endereço, mas vou repetir, para você espalhar aí para a vizinhança. Fica na Rua Amazonas, no 369, loja 2, bem aqui na região central de São Caetano, todo mundo conhece. Tem dúvida? 4221-6874, telefone, venha conferir, liga, pode falar, ó, o pessoal do Café com Fatos mandou falar com a Aline, tem um preço especial. Fala com a Aline, ela vai puxar minha orelha, viu, depois. Gente, obrigado, até a próxima semana. Anderson, prazer mais uma vez. Até semana que vem. Prazer é nosso, um grande abraço, Leandro, Mário, obrigado a todo mundo. Semana que vem estamos de volta aqui, 7 da noite, às quintas, ao vivo e a qualquer momento, durante a programação da Web TV São Caetano. Grande abraço, tchau, gente.
Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café San Martín, uma boa pedida em São Caetano.